Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Terminou agora em São Januário, empate em 1-1 entre Vasco e Ituano, em mais um jogo muito ruim do Vasco sob o comando, do técnico Maurício Souza. O Vasco começou perdendo um gol de contra-ataque logo aos 14 minutos do primeiro tempo, e algo que tem sido comum nesse time do Vasco do Maurício Souza, né? Não é um contra-ataque casual, não foi um contra-ataque casual do Ituano. O gol do Ituano é o que o Vasco tem dado aos seus adversários. O Vasco mudou a forma de jogar desde a chegada do Maurício Souza. O Vasco tenta ser um time de maior posse de bola, que tenta chegar a avançar com seus dois laterais, avançar mais o Andrei, ou seja, chegar num bloco com mais jogadores à frente. Isso, por um lado, traz um volume ofensivo um pouco maior. Só que o Vasco não consegue ser eficiente. E aí volta a ser um Vasco que a gente viu em 2021. Um Vasco que tem posse de bola, que avança as suas linhas, mas que quando perde a bola fica exposto. Fica exposto por quê? Porque tem o Figueiredo, porque está sem o Figueiredo, que o lateral é esse, não aquele? Não. Porque a estrutura tática do time para atacar é montada tendo os laterais mais avançados, tendo o volante circulando muito essa bola, às vezes, ou na maioria das vezes, com essa bola atrás ainda da linha dos laterais, os pontas mais abertos, ou seja, quando tem essa perda de bola de um volante, aconteceu com o Matheus Barbosa contra o Sampaio Corrêa, aconteceu dessa vez algumas vezes com o Andrei e com o Yuri, o time fica exposto. Ou até mesmo a perda de posse de bola do Nenê, do Raniel, um pouco mais adiantados. A transição do time adversário sai muito limpa, porque a pressão pós-perda do Vasco é ruim. Então o time adversário tem campo para conduzir. E a gente viu hoje contra o Ituano, muitas vezes o Neto Berola tendo esse espaço. Teve esse espaço, inclusive, pela direita, com não vou lembrar quem é o camisa 2 do time do Ituano, mas ele conduzindo exatamente após um ataque do Vasco, o Eric Fura, tendo esse espaço, depois o Neto Berola com esse mesmo espaço pela esquerda, dando passe para o Mário Sérgio fazer o cruzamento e acaba saindo o gol do Ituano. E o Vasco deu em outros momentos esse espaço para o Neto Berola. O próprio Quinteiro recebeu um cartão amarelo no primeiro tempo, no meio ali do primeiro tempo, no iníciozinho até do primeiro tempo, por conta de um contra-ataque puxado pelo Berola. E teve, para mim, inclusive, um pênalti no Berola, feito pelo Quinteiro em mais uma jogada de transição e velocidade do Ituano. Então isso não é uma questão individual, isso é uma questão coletiva, e daí para mim tem que vir a crítica em cima do Maurício Souza. O Vasco é um time mais frágil, mais exposto do que era com o Zé Ricardo, exatamente por essa tentativa de ser mais ofensivo. A questão essa exposição que o Vasco tem dado, que tem tido, né? O Vasco está mais frágil defensivamente, sem ficar mais forte ofensivamente. O Vasco continua sendo um time com dificuldade de construção. O Vasco hoje, mais uma vez, empatou um jogo através de um escanteio do Nenê, que é exatamente a única coisa que esse time tem, basicamente, desde o início do ano. A bola parada do Nenê. Teve um chute na trave do Nenê no primeiro tempo, de bola parada. Teve uma do Raniel ali saindo da área, mas muito mais casual. Inclusive um lance onde o Nenê bota o Raniel na cara do gol, não foi uma bola trabalhada coletivamente. Foi um passe do Nenê, e aí vem mais uma vez a individualidade do Nenê, colocando o Raniel na cara do goleiro, e ele finaliza mal em cima do goleiro. Fora isso, coletivamente, a não ser quando o Andrei apareceu. Apareceu, inclusive, no lance que o Vasco ataca o Eric Fura, no lance que acaba seguindo e gerando o gol do Ituano. Teve uma outra jogada do Andrei para o Gabriel Dias, que ele cruza e o Yuri cabeceia. Mas sempre na qualidade, aí sim, do Andrei subindo um pouco mais. Pouquíssimas vezes realmente com os laterais tornando esse time mais ofensivo. Então, talvez, para mim, é um teste que o Maurício Souza tem feito no Vasco, de adiantar mais os laterais, que não está funcionando. O aumento do número de jogadores no ataque não está fazendo o time ser mais ofensivo, com exceção do Andrei, porque o Andrei tem essa qualidade. O Gabriel Dias não tem, o Edmar não tem, tanto que uma das modificações hoje do time, e que inclusive teve um impacto de uma certa maneira no gol de empate, foi a troca dos laterais, Léo Matos e Riquelme.
né? Porque são laterais com mais qualidade ofensiva. Riquelme acabou sofrendo uma pancada, quase não tocou na bola, né? Bem, acabou saindo, inclusive, no fim do jogo, com o Vasco sem poder fazer alteração. Mas o Léo Matos é quem chega na linha de fundo, por exemplo, para cruzar no lance que vira o escanteio depois do gol do Vasco. E ele já tinha chegado, inclusive, cruzando uma outra bola antes para o Quinteiro, se eu não me engano, e uma outra para o Aguinaldo, ou seja, tem mais essa virtude, né? Então, se é para você ser um time que lança os laterais, não adianta você subir de qualquer jeito. Você tem que ter qualidade para isso. Então, o Vasco tem subido 2 jogadores que não te dão essa qualidade. Quem tem feito a diferença quando sobe e aparece é o Andrei. Só que é aquilo, você tem que botar na balança o quanto que você está ganhando de ofensividade e o quanto que você está perdendo de solidez defensiva. Para mim, com essas mudanças do Maurício Souza, o Vasco perde muito mais solidez defensiva do que ganha ofensivamente. Tanto que, mais uma vez, a gente teve que ver o Vasco... A gente não viu um Vasco pressionando o Ituano. Inclusive, até o lance do gol, não parecia que o gol de empate do Vasco ia sair. E depois que fez o gol, mais uma vez repetindo, numa bola parada para variar do Nenê, e que contou com a falha do goleiro, senão não seria o gol de empate do Vasco. O Vasco não pareceu depois que faria o segundo gol. Em momento algum, o Vasco teve capacidade para construir, para virar. Não teve essa pressão, porque não tem essa qualidade. Então, tem duas questões aí muito, muito importantes. As mudanças táticas que o Vasco tem sofrido com o Maurício Souza, que no momento não torna o Vasco mais eficiente. Pelo contrário, o rendimento, a pontuação, a competitividade desse time caiu, principalmente por ficar mais exposto, que era o grande mérito do Vasco. O Vasco é um time que, se hoje é o vice-líder, porque volta a ser vice-líder com esse empate, ultrapassa novamente o Bahia, ficando um ponto à frente. Se o Vasco está nessa condição hoje, é por conta da sua defesa, né? E ofensivamente o time não melhorou. Então, se você perde essa... ainda que seja um pouco dessa solidez defensiva, a tendência é você ter resultados piores, é o que o Vasco vem tendo com o Maurício Souza. Tem problemas de elenco também? Claro que tem, né? O Vasco hoje, a gente repetiu várias vezes aqui, o Vasco há muitos, aliás, não é de agora, a gente repete aqui o tempo todo, o Vasco não tem atacantes de lado, nem para serem reservas. Aliás, nem para serem titulares você imagina para ser reserva. Então, quando o PEC não constrói, o PEC normalmente não tem construído, o Figueiredo hoje nem jogou e também não tem tido grandes atuações, o Vasco teve que apelar hoje para Aguinaldo e Marlon Gomes pelos lados do campo, fazendo a estreia de 2 jogadores num jogo onde o Vasco perdia até os 36 do segundo tempo. E o Marlon Gomes sequer é jogador de lado de campo, joga mais centralizado, como segundo volante, na construção, até um camisa 10. Então não é esse tipo de jogador de lado de campo. Então você vê a deficiência que esse elenco tem. E a gente repete há muito tempo, eu repito uma coisa aqui, porque vai acabar indo para o corte, né? E eu repeti a live inteira. O Vasco, e aliás, já falei, cansei de falar aqui no canal, o Vasco não tem ponta desde a saída do Rossi. Um ponta que chega de fora, vista a camisa e fala, esse cara vai me entregar algo. E não estou falando de um grande jogador, não, mas é um jogador competitivo, um jogador que agrega, que numa Série B sobraria. E você vê de lá para cá, o que o Vasco teve são jogadores da base sempre. Thales Magno, Vinícius, Gabriel Peck, Lucas Santos. Agora a gente vê o Aguinaldo entrando. Vinícius, acho que já, né? Vinícius, enfim. Figueiredo, sempre jogadores da base. Nunca uma contratação pontual que dê certo. E aí a gente vê, até o Flávio Serri comenta aqui, que a gente está falando exatamente sobre isso, antes de eu começar a falar esse resumo. O próprio Neto Berola. O Neto Berola é um jogador que produz mais do que qualquer outro atacante de lado do Vasco. E você vê a ver na Série B do ano passado, desse ano, diversos jogadores. Até o Pimentinha no Sampaio Correia é mais produtivo que os jogadores de lado do campo do Vasco. E o Vasco não consegue no mercado. Então tem 2 questões. Uma questão é a tática. E aí isso é problema do Maurício Souza. E a outra é de elenco. De montagem de elenco, de individualidade, de qualidade individual. O Vasco depende do Nenê, e eu repito isso há muito tempo. Não é porque o Nenê... é claro que o Nenê é um grande jogador, mas ele tem 41 anos. Então, é natural que ele não tenha um desempenho, um rendimento, principalmente físico, alto durante 90 minutos. Mas qualidade técnica, sendo de bola parada, continua sendo decisivo. Os outros jogadores não produzem. É difícil você ver, Figueiredo, Peck, qualquer jogador de lado do campo, tendo um desempenho realmente satisfatório. Que o Vasco, para ser no nível que o Vasco precisa para subir. E você vê no Grêmio, no Ferreirinha, por exemplo, jogadores muito acima do que o Vasco tem. E é uma necessidade que o Vasco tem no mercado. E aí, quando você entra num jogo como esse,
você tem que virar a partida, e nem seus titulares estão no nível que você precisa ter, você imagina no banco. E aí o Vasco hoje foi com Marlon Gomes e Ignaldo, que até entraram bem. Não é uma crítica aos garotos, mas são meninos de 17 anos que não eram para estar no profissional do Vasco, tendo que ser solução, né, num jogo de fim de primeiro turno já, porque o clube não foi no mercado. O Alex Teixeira vem aí, a gente falou muito sobre isso. Vem muito porque o Alex quer vir também. Essa necessidade, essa dependência do Vasco vem lá de trás. Já era para ter vindo no início da temporada, quando o Vasco montou o elenco e não foi no mercado atrás desse jogador. Quando foi atrás de aposta, de gente que nunca nem jogou Série B, que são tão aposta quanto qualquer garoto da base. Érico e Lucas Oliveira. O resultado está aí. O Vasco é uma deficiência, uma dificuldade enorme para construir. Se não é bola parada do Nenê, o Vasco não produz. A não ser realmente uma outra jogada com o Andrei. E muitas vezes acaba não rendendo nada, porque os jogadores, para quem o Andrei produz ou o Nenê produz, não tem essa qualidade para matar jogo. E o Vasco tem essa dificuldade de fazer gol. Hoje, mais uma vez, saiu de bola parada. É isso. O Vasco se sustenta ali na segunda posição, diminui um pouquinho a diferença para o quinto colocado, vai para 7 pontos. O Vasco perde uma grande chance, enfrentando o adversário da parte de baixo da tabela, de abrir 9 de vantagem para o quinto colocado e ter uma folga um pouco maior nessa virada de turno. E aí você tem o peso aí do Maurício Souza e do elenco também.